Domingo, dia 19 de março de 2023. Aqui estamos novamente para levar os esclarecimentos divinos das revelações dos mistérios de Deus sobre mim, por meu intermédio a vocês do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, os dias de hoje. Oi, boa tarde, Aqui em Manaus, Amazonas, Brasil, 16 horas e 22 minutos. E no teu estado, na tua cidade, no teu município? Pois bem, gente, 2 Tessalonicenses 2:3 vai falar do homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3, Vai dizer o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, A apostasia, gente, é a falta de fé na palavra do Senhor, tá bom? E seja revelado ou manifesto o homem do pecado, o anticristo, filho da perdição. Antes de mais nada, queria perguntar a vocês, tendo como base bíblica esse versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, qual foi a obra do filho da perdição, gente? Qual foi a obra do filho da perdição? Porque o filho da perdição, ele criou o falso sábado. O filho da perdição, ele mudou o calendário bíblico lunar para o seu próprio calendário, o calendário da perdição. Ele mudou o calendário bíblico, ele trocou a verdade do Senhor, a verdade de Deus, pela glória e a mentira do próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção em sua vida. Então, devo alertar a todos vós que o Emmanuel Macron, conforme a falácia do espírito de Satanás na vida de toda a população brasileira e mundial, o Emmanuel Macron jamais poderia ser o filho da perdição. Por quê? Porque o filho da perdição já existia bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, há mais de 2 ou de 3 mil anos atrás, o filho da perdição já tinha criado o falso sábado, o sábado da perdição. O filho da perdição já existia bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E foi ele quem criou o falso sábado, o sábado da perdição. Foi ele quem criou esse calendário falso, o calendário da perdição. Então, Todavia, como o espírito de Satanás, conforme 2 Coríntios 4:4, é ele quem está no controle e no domínio mundial de toda a população brasileira e mundial em nossos dias desde ontem, porque a palavra de Deus, verdadeira, profética e eterna, ela afirma que Satanás está no controle e no domínio mundial de todas as coisas. Por quê? Porque Satanás é o Deus deste século. O Deus deste século não é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. O Deus desta terra atualmente, o Deus deste século, não é o Espírito Santo de Emmanuel na tua vida, mas o Deus deste século, o Deus de toda a terra, o Deus do mundo inteiro, é o Espírito de Satanás, é o Espírito do diabo, o pai da mentira na vida de todos. Então, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso, já existia o calendário da perdição. Já existia o falso sábado, o sábado da perdição, E então, quem criou o sábado da perdição? Quem criou, elaborou ou ainda instituiu ou constituiu o sábado da perdição, o calendário da perdição? O filho da perdição, que já existia muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso,
quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso para os seus, mas foi rejeitado, condenado, morto e assassinado pela sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro. Então, o Emmanuel Macron, conforme a falácia do espírito de Satanás na tua própria vida, porque todo religioso ou político, né? Todo religioso ou político é ligado ou ainda cúmplice e simpatizante de todo esse sistema geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro, né? Todos afirmam por uma só boca mentirosa de Satanás na sua própria vida, dizendo que o anticristo ainda está por vir. E a cada líder político ou religioso, vocês continuam levantando falso testemunho. Vocês continuam levantando falso testemunho, por assim dizer que é o Emmanuel Macron. Pois bem, o Emmanuel Macron jamais poderia ser o anticristo, o filho da perdição. Por quê? Porque este anticristo, poder político religioso de um povo apóstata ou apostasiado, esse anticristo, filho da perdição, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele já existia. E ele já tinha elaborado, criado ou inventado o falso sábado, o sábado da perdição. Ou seja, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso, né? Muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o filho da perdição, o espírito do anticristo, o espírito de Satanás sobre um povo apóstata ou apostatado ou caído da graça divina do Pai e do Filho, esse anticristo, esse filho da perdição, ele já tinha criado o calendário da perdição, o sábado da perdição. Então, conforme 2 Tessalonicenses, né? Ninguém, vírgula, de nenhum modo vos engane. Porque isto, ou seja, a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que está retendo a revelação ou a manifestação do anticristo, do filho da perdição, é a idolatria, mas também a apostasia, porque ninguém acredita na palavra do Senhor, ninguém acredita na palavra de Deus. Quando ela afirma que o anticristo, o filho da perdição, é esse estado latrocida e genocida da sinagoga de Satanás, né? Outrora no passado, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, agora a sinagoga do Satanás está em todo o Brasil, em todo o território brasileiro e em toda parte do mundo. Ou seja, a apostasia, a falta de fé na palavra de Deus já ocorreu. A apostasia, a falta de fé na palavra de Deus, né? Isso já ocorreu. Por essa razão é que o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que já existia muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso, né? Ele já tinha criado, tanto é que em Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai dizer que Jerusalém, a sinagoga de Satanás, né, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai dizer que Jerusalém trocou o calendário bíblico ou lunar pelo calendário da perdição. Jerusalém foi quem mudou, foi quem cambiou os estatutos e os juízos, não só da palavra de Deus, da lei de Deus, mas também dos mandamentos da lei de Deus. Foi Jerusalém quem trocou, quem cambiou, né? Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Quem trocou o verdadeiro sábado da criação, instituído ou constituído por Deus no quarto dia da semana da criação, quem trocou toda a glória da verdade da palavra de Deus pela glória e a mentira
de Satanás em sua própria vida, conforme a Bíblia, foi Jerusalém. Jerusalém, a sinagoga de Satanás, a sinagoga prostituta, caída e divorciada, conforme Jeremias capítulo 3, versículo 3, 6, 8 e 9, Jerusalém foi quem mudou ou cambiou toda a glória da verdade de Deus pela glória e a mentira de Satanás na tua própria vida, né? Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Porém, em Jeremias 23, 14 e 15, vai dizer que dos profetas de Jerusalém, olha só, se derramou a mentira e o engano, do ensino e do aprendizado errado. Ou seja, pegamos esses dois versículos, né, da palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, pegamos também Jeremias 23, 14 e 15, em Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai dizer que Jerusalém trocou o sábado da criação pelo falso sábado, trocou o verdadeiro sábado bíblico ou lunar pelo falso sábado, o falso da perdição, deste mesmo calendário gregoriano e judaico, um calendário apócrifo. Por quê? Porque tudo o quanto é apócrifo é proveniente do espírito de Satanás na sua própria vida. Então temos aí Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai dizer que Jerusalém foi quem mudou, Jerusalém foi quem adulterou, Jerusalém foi quem trocou o calendário bíblico pelo calendário da perdição. Jerusalém foi quem trocou o sábado da criação, o sábado real, o sábado profético, o sábado espiritual ou celestial, pelo sábado da perdição. Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. E em Jeremias 23, 14 e 15, vai dizer que dos profetas de Jerusalém, né, foi que se derramou todo o ensino e o aprendizado errado, que hoje podemos ver, sentir ou presenciar em todo o Brasil e no mundo inteiro. Dos profetas de Jerusalém, da mesma Jerusalém, dos profetas de Jerusalém, conforme Jeremias 23, 14 e 15, dos profetas de Jerusalém, foi que saiu toda a mentira e o engano do ensino e do aprendizado errado. Porque através de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai dizer que Jerusalém foi quem trocou, foi quem adulterou, foi quem modificou toda a glória da verdade da palavra de Deus pela falácia, pela mentira e o engano do próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção sobre toda a população brasileira e mundial, tudo, né, todo esse ensino errado, né? Como o sábado de ontem, dia 18 de março de 2023, esse é o falso sábado, o sábado da perdição. Por este calendário da perdição, ou apócrifo, o calendário gregoriano, judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro. Portanto, conforme a palavra do Senhor, né, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a falta de fé de todos vós na palavra do Senhor, né? E seja revelado ou manifesto o homem da iniquidade, o servo da anomia, do desprezo total à lei de Deus, o filho da perdição. Então, qual foi a obra do filho da perdição? A obra do filho da perdição, né, da sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, essa obra da perdição foi a criação do calendário da perdição, para que vocês, hoje em dia, adorassem ou idolatrassem o falso sábado, o sábado da perdição, como foi o sábado da perdição, né, no dia de ontem, dia 18 de março de 2023. Então, Emmanuel Macron jamais poderia ser o anticristo, o filho da perdição. Por quê?
para que o Emmanuel Macron fosse o anticristo, o filho da perdição, ele teria que modificar, adulterar os tempos e a lei. Nesse caso, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o filho da perdição, o falso profeta da sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, já havia executado esse falso calendário. Porque o sábado da perdição, esse sábado de ontem, do calendário gregoriano, judaico ou hebraico, da sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, esse sábado da perdição, desse calendário apócrifo e anticristo, né? Esse calendário anticristo, esse calendário da perdição, já foi criado pelo anticristo, poder político religioso da sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, já foi criado esse calendário da perdição, o sábado da perdição, ele já havia sido criado desde muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e osso. Em carne e osso. Portanto, o Emmanuel Macron, nenhum líder político ou religioso, conforme a falácia do espírito de Satanás na tua boca, no teu coração ou na tua mente, nenhum líder político ou religioso poderia ser o anticristo ou o filho da perdição, porque o filho da perdição, o anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, ele já havia criado o calendário anticristo, o calendário da perdição, ele já havia criado o sábado da perdição muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, este calendário da perdição, o sábado da perdição, ainda persiste, ainda está de pé até os dias de hoje. Mas ele está de pé por quê? O sábado da perdição, o calendário da perdição, criado por Satanás, pela sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, este calendário da perdição, este sábado da perdição ainda está de pé, e toda a população brasileira e mundial está guardando ou lembrando do falso sábado, do sábado da perdição, do calendário da perdição, ou apócrifo, gregoriano, judaico ou hebraico, da sinagoga de Satanás, hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, ele ainda está de pé porque a nação e a população brasileira e mundial ainda está dando vez e voz, ainda acredita na falácia e na palavra de Satanás, o espírito da corrupção, em sua própria vida. Em sua própria vida. Por essa razão, esse calendário apócrifo, esse calendário da perdição, o sábado da perdição, ainda é vigente, ainda está ativo, ainda está valendo. E ele está ativo ou valendo por quê? Porque toda a população brasileira e mundial, né, vivendo em pecado, porque são transgressores da lei, são transgressores da palavra, são transgressores do sábado da criação, né? É necessário afirmar a todos vós que Satanás, o espírito da corrupção, da mentira e do engano, ainda está manifesto, incorporado na vida de toda a população brasileira e mundial. Né? E mundial. Por quê? Porque todos permanecem na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Portanto, o filho da perdição, o anticristo, poder político, religioso, mundial em nossos dias, jamais poderia ter sido o Emmanuel Macron. Por quê? Porque o Emmanuel Macron, nenhum líder político ou religioso tem a capacidade, nenhum líder político religioso, seja em nossos dias atuais ou no passado, nenhum homem ou líder político ou religioso teve a capacidade de criar o calendário da perdição. Nenhum líder político ou religioso, seja em nossos dias ou anteriormente aos nossos dias, nenhum pôde ter criado ou elaborado
o sábado da mentira e do engano, mas foi esse anticristo poder político, religioso da sinagoga de Satanás, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Foi quem criou, elaborou ou ainda instituiu o falso sábado, o sábado da perdição, o calendário da perdição, né, criado por este mesmo filho da perdição, da sinagoga de Satanás, né, outrora somente lá na Ásia, velho continente, Palestina, velho mundo ou velho continente. A sinagoga de Satanás, hoje em dia, ela se tornou mundial, porque ela está não só em todo o território brasileiro, mas também está no mundo inteiro. Né? Está no mundo inteiro. Então, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o filho da perdição foi quem criou esse calendário da perdição, esse calendário apócrifo, seja ele gregoriano ou judaico ou hebraico, né? Porque os dias da semana, do mês ou do ano bíblico ou lunar não condiz com os dias da semana ou do mês ou do ano desse calendário anátema, desse calendário da perdição, criado pelo filho da perdição, da sinagoga de Satanás, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Hã? O sábado da perdição, desse mesmo calendário da perdição, ou apócrifo, do calendário gregoriano, judaico ou hebraico, de ontem ocorreu o sábado da perdição. Diga-se, ontem ocorreu o sábado da perdição, conforme esse calendário da perdição, criado pelo filho da perdição, da sinagoga de Satanás, da nação ou do povo apóstata, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre.